Olá, bom dia. Começa aqui o Eldorado Expresso, que traz para você os assuntos que estarão em destaque nesta segunda-feira nas plataformas do Estadão. Né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia a todos. Falando sobre uma semana bastante trabalhosa para o presidente da República. Pois é, a reforma da Previdência é o primeiro ponto, né? Deve retomar a articulação depois de ter ficado fora na semana passada nos Estados Unidos. E não vai ser fácil, porque há resistências aí ao texto do governo e não necessariamente entre a oposição. Hoje, o presidente lança a segunda fase da campanha publicitária da nova Previdência, como é chamada a reforma pelo governo. Ao mesmo tempo, ele tem que dar andamento na articulação para tentar aprovar 11 medidas provisórias nos próximos 15 dias. Uma delas é a que trata da nova configuração dos ministérios. Tem até 3 de junho, senão ela vai caducar e perder a validade. E ainda no fim de semana, no domingo, haverá um protesto, uma manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro, só que ela mira em gente que é a favor da reforma da Previdência, no caso, o Centrão. Pois é, então uma semana de articulação, a gente tem essas 11 medidas provisórias, o Congresso vai ter que trabalhar pelo governo para, por exemplo, falar sobre decreto de armas, falar sobre medidas provisórias que estavam na conta ainda do governo de Michel Temer, que são importantes para esse governo, como a abertura de capitais na questão do setor aéreo, e ainda existe essa reforma da Previdência. Hoje a gente conversou com o Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão especial que trata do assunto, lá na Rádio Eldorado, e ele falou que o governo não tem como impor um ritmo para a tramitação, porque eles não têm votos para fazer o texto ir para frente, colocando um freio bastante grande nessa negociação, levando em conta no fim de semana também aquela mensagem do presidente atacando, a classe política e alguns setores, deixando o governo como se fosse ingovernável. A gente acompanha a fundo essa tramitação, já que o Centrão está propondo uma reforma alternativa com um protagonismo muito mais do Congresso do que do Executivo. Projetando um pouco mais a semana, o presidente Bolsonaro se prepara para a primeira viagem oficial como presidente da República à região nordeste do país. Vai ser na sexta-feira, em Petrolina. Ele vai entregar casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, e em Pernambuco ainda ele terá uma reunião com 11 governadores, 9 do Nordeste, mais os governadores de Minas e do Espírito Santo, para tratar de obras de infraestrutura e num território em que há um domínio de governadores da oposição e em que a avaliação do presidente também não é boa. O último Ibope, a última pesquisa do Ibope revelou que lá entre os nordestinos ele tem 40% de ruim ou péssimo. Essa viagem é na sexta-feira. Enquanto isso, a economia continua com números ruins. A gente tem um levantamento feito pelo Estadão que nos últimos 5 anos nenhum setor produtivo alcançou a marca pré-crise, levando em conta, por exemplo, construção civil, que continua 27% aquém do que foi observado no primeiro trimestre de 2014, indústria também caiu 16%, e até setores como o setor de varejo e também de serviços não têm conseguido alcançar marcas equivalentes a 2014, e a gente acompanha também esse cenário no Estadão. No esporte, as plataformas do Estadão destacam o Campeonato Brasileiro. Quinta rodada foi neste fim de semana. Entre os jogos que chamaram mais atenção, goleada do Palmeiras sobre o Santos por 4-0. São Paulo não conseguiu sair do 0-0 com o Bahia. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo por 2-1. Na classificação, neste momento, o Palmeiras se isolou com 13 pontos. Na sequência, vem o Atlético Mineiro com 12. O São Paulo agora é o terceiro com 11, o Santos estacionou com 10 na quarta posição. Estão chegando o Inter e também o Goiás, que com vitórias aí no fim de semana agora estão com 9 pontos. Esse meio de semana não vai ter Brasileirão, vai ser dedicada a rodada à Copa Sul-Americana e também à Copa do Brasil. Bom, e Game of Thrones finalmente chegou ao fim, Foram 8 anos, 8 temporadas e muitos comentários hoje ainda nas redes sociais sobre essa série que acabou levantando milhões de dólares, em produtos, em serviços, em vendas, e também muitos fãs, que acompanharam essa saga desde o início. Muita gente está comentando que não gostou muito do final, mas eu não sou de dar spoiler e também não vou contar aqui. Mas hoje na TV Estadão tem uma avaliação, um balanço sobre o assunto que você confere nas plataformas digitais do Estadão. É isso aí. Então estes os destaques que estarão nas plataformas do Estadão ao longo desta segunda-feira. Amanhã a gente volta. Um bom dia, boa semana para você. Tchau, até amanhã.